Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, de se inscrever no canal, porque ajuda muito o canal. Deixa o like aí no vídeo, tá bom? E esse relato que eu vou contar agora é uma continuação do relato de ontem, tá bom? É um outro relato dentro dessa fazenda, desse sítio, né, da avó, né, da seguidora aqui. É seguidora ou é seguidora? Eu não lembro. O título do relato é Mãe do Mato. Como eu já falei no relato anterior, Renata, aconteceu muitas, mas muitas coisas por lá. Então segue mais uma história, meio longa, mas eu garanto que é real. Em uma de nossas férias escolares, fomos quase todos os familiares, 12 netos e 3 dos 5 filhos, 2 noras e mais minha avó, para o sítio. Nós, crianças, fomos um dia antes de trem com a minha avó, para que ela pudesse colocar a casa em dia, mesmo pequena, enquanto os meus tios e meus pais iam de ônibus até a cidadezinha só para depois subir no sítio, com a maioria das compras e suas barracas, pois a casa era pequena para todos. No primeiro dia, parecia estar tudo dentro do conforme, mas nenhum de nós, os 12 netos, arriscávamos a sair de perto da casa, pois mesmo de dia muitas coisas aconteciam e era só mato. Mas quando tínhamos terminado de almoçar, resolvemos ir para a cachoeira. E como a minha avó tinha que organizar a casa, tivemos que ir sozinhos. Um bando de piranhos, no meio do nada. Eu nunca ouvi essa palavra, piranhos, sem nenhum adulto. Eu nem sei, gente, o que significa. Imagine. Como em todas as cachoeiras, que eram 7, tínhamos que ir com uma foice para roçar o mato e se livrar das cobras, que eram muitas. E lá fomos nós. Como sabíamos os horários dos trens, tínhamos que andar rápido para atravessar as pontes, que também eram muitas, em cima de bicas ou cachoeiras. Na primeira ponte, nada de anormal. Só muitos barulhos embaixo dela. Continuamos a nossa caminhada, mas meio desconfiados, pois tinha um barulho idêntico ao da ponte que estava nos seguindo. Só que ao lado, no mato, sabíamos que não era onça porque não havia o cheiro que ela sempre carrega e é forte. Parece um cheiro de zoológico. Parece um cheiro de zoológico. Meio desconfiados fomos. Os primos mais velhos desceram na frente com a foice, meio atrapalhados, mas deram um jeito de fazer uma trilha legal. Enquanto fazíamos baderna e escalávamos a lateral da cachoeira pelas pedras, sem nos lembrar do barulho, o meu primo, o mais corajoso, berrou de uma forma que fez eco embaixo da ponte. Corremos meio desajeitados na água e vimos um pássaro voar, mas era dos grandes. E meu primo, sentado atrás da base da ponte, estava branco, chorando muito e tremendo. Quando ele se acalmou e foi nos contar, disse que ao mergulhar sentiu alguém forçar o seu ombro embaixo d'água. Saímos todos correndo sem olhar para trás.
Daí, quando já estávamos em cima da ponte, no trilho, pedimos para que ele contasse o que aconteceu. Ele começou de novo e disse que, assim que olhou para trás, deu de cara com algo que parecia uma mulher, mas com a cara cheia de penas. Gente, de penas? Nisso que ele terminou, escutamos o barulho no mato, mas desta vez se aproximando do trilho. Desta vez aquilo veio em nossa direção. O estranho é que eram passos, mas quando vimos era o mesmo pássaro que estava na ponte. Então eles ouviram que eram uns passos estranhos e quando eles olharam, viram que era o mesmo pássaro que estava na ponte, quando aquele primo mais corajoso deu um grito. Veio contra nós e antes de nos tocar, desapareceu. Gelamos e mesmo assim corremos muito para o sítio. Quando chegamos na última curva para o sítio, correndo e assustado, minha avó vinha em nossa direção. Como a casa ficava em cima de um morro, dava para ver boa parte dos trilhos. Ela disse que viu uma mulher passar por lá, mas andando estranho. No que ela voltou para fechar a porta, um pássaro grande bateu no vidro, quebrando inteiro. Já com medo, pegou a espingarda e se arrancou atrás de nós. Mas, quando chegamos no sítio, estava tudo aberto e nenhuma das vidraças quebradas, muito menos sinais de pássaro. Nem brincamos lá fora. À noite, como de costume, tomamos chá e a porta aberta e sentimos um cheiro da onça. Nos trancamos em casa até ela passar. Quando o bando de onças se aproximou, elas simplesmente ficaram rodeando a casa. Coisa que nunca fizeram. Aí ficamos com mais medo, pois as janelas, além dos vidros, eram trancadas por fora por uma madeira. Mas essas não estavam fechadas, e se as onças tentassem entrar, entrariam na boa. Aquilo apavorou a todos nós. Mas, para nossa surpresa, ou pior, pânico, as janelas foram se fechando uma a uma. Mas como? Não tinha ninguém lá fora, então o pânico aumentou. De certa forma, estávamos seguros, mas quem nos protegia? De repente, o mau cheiro passou. As onças foram embora. A minha avó resolveu ver quem fez aquilo. Quando ela saiu, viu mesma mulher. Quando ela saiu, viu a mesma mulher descendo para o trilho. Mas quando ela deveria aparecer andando sobre o trilho, ela simplesmente viu um pássaro como... Ela simplesmente viu um pássaro como que bateu na janela. Ela simplesmente viu um pássaro como que bateu na janela. Entrou silenciosamente e começou a bater um bolo. Como se nada tivesse acontecido por lá. É coisa de vó mesmo, né? Nós só ficamos nos olhando. Então minha prima resolveu perguntar se estava tudo bem. Minha avó virou-se e disse que tínhamos que agradecer um por um, sem sair de casa. Brincamos enquanto o bolo assava. Já estava bem escuro, só com a lua. Quando o bolo ficou pronto, minha avó desenformou o bolo, cortou exatamente em 13 pedaços, quanto éramos, e deu um pedaço para cada um, pedindo para que não comêssemos. Então ela pegou a lanterna e rumou para a bica, nos chamando. Claro que ninguém queria ser o último, nem o primeiro da fila. Mas tinha que ter um, né? Quando chegamos na bica, cada um teve que colocar um pedaço de bolo em uma pedra, dizendo obrigado, e saímos mais que correndo. Sem entender nada, perguntamos à minha avó o porquê daquilo.
Ela disse que apenas tínhamos que agradecer pela ajuda da mãe do mato, uma alma de uma moça que sumiu na mata e nunca mais a encontraram. Apenas sua foice, a qual ela carregava para se proteger dos intrusos. Acham que ela morreu tentando impedir o desmatamento de uma área. Ela só aparecia para ajudar quando o mal viesse da mata. Foi o que ela fez. Sei que não é assustador ler, mas podem ter certeza, por estar no meio da situação, sem saber o que está acontecendo e ser ajudado por sei lá quem, por saber lá qual motivo, é muito sinistro. E o relato acaba aqui. Que voz sábia, né? Quando falou da cachoeira, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu tava na praia, na casa de uma tia minha, e a gente foi numa cachoeira. Eu sempre achei lindo cachoeira, sempre achei legal tudo, e tinha todos os primos ali pulando, um pulava por vez, e nada acontecia, e eu não queria ir. Eu tava com muito medo e eu não tava com vontade de ir, eu tava com receio de ir. Aí todo mundo falou, vai Renata, vai, pula, pula, pula. Eu fui lá e pulei. Eu fui a única que enfiou assim, ó, entrou. Um belo pedaço assim, ó, de um caco de vidro, bem no meu pé. Aí quando falou da cachoeira eu lembrei disso. Aí por isso que eu tô contando pra vocês. Eu sei que não tem muito nada a ver com relato, mas me deu vontade de contar. E você já sabe, né? De segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo aqui no Além do Normal. E sexta-feira, às 23h59, tem o nosso querido Contos de Terror. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.